Continuidade ao estudo na quarta-feira passada. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías. Obrigado. Isaías 46. Estamos aqui para conhecer mais a Deus. E a gente conhece mais a Deus através da Escritura Sagrada. Tá bom? Eu quero levá-los à Bíblia. Isaías 46, 9, dando continuidade ao estudo da semana passada. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Vamos ler esse texto. Isaías 46, 9 até o 11. E a gente tem mais alguns textos também para abrir e lidar com esses textos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. A igreja pode repetir essa parte comigo? Eu sou Deus e não há nenhum outro. Vamos, no já? Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. A igreja pode repetir essa parte agora? Vamos? Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Recapitulando algumas coisas, tem várias religiões no mundo, né? Tem várias e várias religiões. O ser humano, ele é um adorador. O ser humano, ele quer adorar algo, tá bom? Tanto é que a gente tem tribos aí adorando árvores, entoando canções para a lua. Vocês sabem disso, né? Eles louvam a natureza e tem os elementos da natureza como entidades. E eles louvam, tocam tambores, fazem barulho, tudo em louvor dessas entidades. Às vezes existe também o fator barganha. Eles cultuam algumas entidades, não porque elas são belas, nem porque elas são dignas de louvores, mas porque eles querem algo em troca dessas entidades. Então eles levam as suas oferendas, eles fazem sacrifícios, querendo algo em troca. Tá bom? Às vezes não é nem pela beleza, pela maravilha desses falsos deuses. Não, é porque eles querem algo em troca. Nós chamamos isso de barganha. É por isso que nós condenamos práticas como estas nas igrejas. Darei R$1.000 nesse culto para que Deus me dê 10 vezes mais. Isso não é bíblico, isso está errado. Isso é artimanha de falso profeta para ganhar dinheiro dos outros. Tá bom? Como disse um teólogo chamado D.A. Carson, não se barganha com Deus que não precisa de você. Tá bom? Não se barganha com Deus. Pede a Deus, poxa, é só pedir. Pede a Deus. Não entra numa coisa de troca, não. Eu dou para Deus me dar de volta. Deus não precisa do que é seu. Ele não precisa do que é seu. Ah, pastor, o senhor não dá dinheiro para a igreja? Não, eu dou dinheiro para a igreja. Mas eu não dou dinheiro da igreja para Deus me dar um carro. Eu não dou dinheiro para a igreja para Deus me dar uma casa. Eu dou por tudo que Ele já tem me dado. Então não é uma barganha, vocês estão entendendo? É gratidão e é amor pela obra.
eu dou porque eu quero fazer a obra crescer e o nome dele se tornar ainda maior na igreja. Conseguiram compreender? Que não é uma barganha? Então, pastor, se o Senhor der e Deus não tiver 2 vezes mais, tu continua dando? Continuo, porque é mais do que querer 10 vezes mais. Eu continuo porque eu quero ver o nome dele grande. Eu quero investir na obra dele. Então dá para ajudar um missionário sem querer nada de volta? Dá. Mas tem algo por trás aí. Deus repõe a semente na mão daquele que semeia. É claro que Deus tem alegria em repor a semente e o dinheiro nas mãos daqueles que são generosos. Porque são esses que abençoam a obra de Deus. Então perceba, não é a mesma coisa que acontece nessas religiões. O meu Deus não come arroz, nem farofa, nem boi, nem sangue, nem nada. Ele é dono disso tudo, ele não precisa de nada disso, tá? Então, o que eu defendi na semana passada? Quando a gente prega a grandeza do nosso Deus e demonstra e prova que ele é grande e belo e infinito, a gente encurrala os ídolos. Porque o cara que está lá, na África, adorando o guerreiro do não sei da onde, que viveu só 300 anos atrás, ele invoca o espírito de um ancestral dele que foi um guerreiro. E ele vai lá, leva as oferendas, bate tambor, aí chega o crente lá. Você cultua essa entidade, né? Você dá louvores, toca tambor a ele, né? Agora deixa eu falar da pessoa de quem eu dou o meu culto. Ele é eterno, já quebrou os 300 anos de existência da entidade, né? Ele é eterno, ele é a causa não causada. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Traduz, pastor. O que é a causa não causada? Ele é a causa de todas as coisas. E ninguém o causou. Vocês entenderam isso? Ele não foi feito por ninguém. E ele existe para sempre. E nunca deixará de existir. Inclusive, ele é o criador da minha alma. Ele é Deus eterno, benigno, bondoso, maravilhoso, cujos anjos cantam para ele. E os espíritos maus? Os espíritos maus tremem diante dele, como diz a palavra. Ninguém resiste à vontade dele. A Bíblia ainda diz mais que todas as coisas foram criadas nele e se movem e existem nele. A minha mente para aqui, ele é ainda infinitamente maior do que eu estou falando. Aí o cara que dá o batuque para o guerreiro vai olhar, eu estou adorando essa entidade aqui. E eu podia estar adorando o Criador de tudo, Criador da minha alma. Antes do tempo e do espaço existir, ele já era Deus, olha isso. Se esse cara for inteligente, ele vai dizer, estou abandonando aqui o guerreiro, agora eu vou adorar o Deus vivo, que mata e faz viver, que todas as entidades tremem diante dele. Quando ele conhecer o amor desse Deus ainda, que enviou o seu único filho para morrer na cruz, por amor, e quando ele descobre que esse Deus criou ele, a imagem dele, fala, que eu estou perdendo? Eu sou a imagem desse Deus maravilhoso, ele me criou a imagem e semelhança dele. A gente pecou, se perdeu e ele enviou o filho dele, o filho do seu amor, para morrer na cruz por mim. Aí que ele abandona tudo mesmo. A gente destrói todo o raciocínio contrário a Deus pelo poder da Escritura Sagrada. A gente traz todos os pensamentos cativos. Não há religião que resista à verdade de Jesus Cristo. Gravem isso. Não há. Não fiquem com medo de algo parecer maior, porque não vai parecer. Pastor, eu estou com medo de conversar com um budista e ele me convencer que o budismo é mais maravilhoso que o cristianismo. Impossível. Não tenha medo. Quem foi Buda, meu Deus do céu? Quem é Buda? Quem é Buda? Quem é Buda perto de Jesus Cristo? Não tem como. Esse texto aqui vai dizer, lembre-se das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro.
Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Olha outras verdades aqui a respeito dele. Olha Isaías 43, a partir do versículo 10, olha o que diz. Isaías 43, a partir do versículo 10. Dê uma olhadinha aqui no telão. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Pode passar para o 11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Olha o 12, põe o 12. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Ah, tem alguém na mão do Deus da igreja, do Deus de Israel? Eu vou buscar um outro Deus lá no Oriente. Não vai achar, cara. Se Deus meteu a mão, ninguém livra. Ah, vou invocar os demônios. Eles vão falar, estão na mão de quem? Até os demônios. Você sabe de quem eles estão na mão? Eles estão nas mãos do nosso Criador. Olha isso. Não há quem tire alguém das mãos de Deus. Aí termina o texto assim. Agindo eu, quem pode desfazer? Como algumas outras versões dizem. Agindo eu, quem impedir? Depois de conhecer essas verdades, você acha que eu vou batucar e cantar louvores a alguma outra entidade ou algum Deus, depois de conhecer isso aqui? Eu lá sou maluco? Vou cultuar alguém que foi criado pelo meu Deus? Não tem como, o conhecimento da verdade liberta. Ronaldo Lindório, um dos grandes missionários do Brasil, ele foi levar o evangelho para a África, anos atrás. Se eu não me engano, é Concombas o nome do lugar. Tinha feitiçaria pesada ali. E o Lindório foi pregar a palavra aí, tinha o líder da feitiçaria ficava numa toca, algo assim. E todo mundo tinha medo dele na cidade. E o Lindório lá, pregando o evangelho. E as pessoas começaram a se converter. E ele pregou o evangelho perto da toca que o cara ficava. Não tem esse cara que fica isolado? Todo mundo fica com medo dele? Tem cara de bruxo, essas coisas? Quem serve a Deus vivo, olha, tem um homem normal ali. E o que está por trás dele, a gente também sabe o que é, não é? E o Lindório está pregando. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Está pregando, está pregando. E ele diz que quando ele se destacou, as pessoas estavam ao redor dele ouvindo a palavra, ele ouviu um tumulto, um barulheira. E falaram, é o cara. E eu ouvi o nome do cara, o bruxo lá. Ele, meu Deus, acho que eu já sei o que está acontecendo. Vocês já sabem, né? O cão pegou ele, agora eu vou ter que ir lá, né? Aí o Lindório foi. Quando o Lindório foi, viu aquele cara saltando de alegria e dizendo, agora eu descobri um que é maior do que todas as entidades daqui. Jesus Cristo. Ele só estava ouvindo a mensagem do Lindório. Ele ouviu e creu e se converteu. Isso está no livro dele, Concombas. Lindório esteve essa semana pregando lá em São Paulo, na conferência Old School do pastor Paulo Júnior. Um dos grandes missionários que a gente tem. Não há Deus como o nosso Deus. Um dos textos preferidos dos judeus é o texto de Deuteronômio 6, que é o Shema, o ouça. Deuteronômio 6, versículo 4. Acompanhe no telão se você não for ágil na Bíblia. Acompanhe no telão, diz assim, ouça Israel, é o Shema, tá vendo? Ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único
Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Isso aqui é mais do que religião, né? É mais. Na verdade, é mais do que ser religioso apenas, não é? É se relacionar com esse Deus e amá-lo. Olha isso. Vocês sabiam que no islamismo eles não são convocados a amar Alá? Porque Alá quer obediência. Alá quer obediência. Alá não é conhecido como amor. Agora, o Deus da Bíblia diz: ame o Senhor, o seu Deus. É um relacionamento de amor. Quando você ama a Deus de todo o coração, você não o abandona, você não o troca, você serve o Deus todo-poderoso e ao mesmo tempo todo-bondoso, e que você o ama. Agora olha isso, no Shema está escrito aqui no versículo 4, que esse Deus é o único Senhor. O judeu, quando lê isso, ele tem que gravar, ele põe no colar, ele pendura nas portas. Ele é bem zeloso com isso. Ele é o único Senhor. Não tem outro Senhor, ele é único. Eu posso dizer que a religião judaica é uma religião monoteísta. Mono vem de um. Teísta vem de Theos, Deus. É uma religião que serve apenas um Deus. O que é uma religião politeísta? É uma religião que serve vários deuses. Mas o judeu vai olhar para isso e vai falar: vários? Só tem um. Todos são farsas. Só tem um. Paulo, falando sobre a idolatria em 1 Coríntios 8, vai dizer, e 8, 9, 10, ele vai falar sobre essas coisas, ele fala que o ídolo não é nada, mas que o que está por trás dos ídolos são demônios, espíritos demoníacos por trás da religião falsa. Aquela estátua ali não é nada, aquilo não é um Deus, mas o que está por trás daquele culto são demônios. É por isso que o cristão não pode participar dessas festas religiosas. São demônios que estão ali por trás. Eles não são deuses, eles são anjos caídos. Tá bom? São espíritos maus, não bondosos, são maus. Alguns até fingem que são bons, aí outros entre eles fingem que são maus, e eles ficam nessa brincadeira de idolatria para enganar o homem. Mas todos são maus. O islamismo é uma religião monoteísta, porque o muçulmano adora só Alá. É um só Deus. E os cristãos são o quê? Politeístas ou monoteístas? O que vocês me dizem? Nós cristãos adoramos quantos deuses? Um Deus de 3 cabeças? Nós adoramos 3 deuses? Porque nós estamos conhecendo a Deus, e hoje eu vou falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Nós somos o quê? Monoteístas? Politeístas? Ou triteístas? O que vocês acham? Adoramos um só Deus? Sim ou não? Ou adoramos 3 deuses, triteístas? Ou vários deuses, politeístas? Está escrito em Deuteronômio 6 que Deus é um só. Isaías nós lemos, ele disse: além de mim não há outro. Tem outro texto em Isaías que ele diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Algo assombroso acontece no Novo Testamento. Esse único Deus se revela. Isso é tão bonito, porque nós descobrimos através de Jesus, dos apóstolos, do Novo Testamento, que o nosso Deus
Ele é um, mas ele nunca foi solitário. Ele sempre amou e foi amado. Imagine, que tristeza ser Alá. Alá foi solitário na eternidade. Alá não era amado na eternidade, porque ele era um Deus solitário. Infelizmente, alguns judeus ensinam que Jeová era assim também, solitário. Nunca amou ninguém na eternidade, porque ele era sozinho na eternidade. E também nunca foi amado. Aí algum pode dizer, mas ele amava a si mesmo. Sempre que a Bíblia fala de amor, fala de termos relacionais. Por exemplo, ame o seu próximo como a si mesmo. Não tem nenhum mandamento dizendo, se ame. Não tem, já reparou que não tem? Tem assim, ame o próximo como você se ama. Mas não ame a si mesmo. Porque amar a si mesmo é um fato, né? Você não come quando está com fome, você está se amando de alguma forma. Mas o amor é sempre relacional, porque se você ama a si mesmo, você é sozinho, você não é amado. O amor, mesmo em sua perfeição, ele é relacional. Tem o que ama, e o que ama é amado por um outro. É tão relacional que quando Jesus fala desse texto aqui no Novo Testamento, em Mateus 22, ele fala, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Então, eu amo e me relaciono com Ele, amarás. Eu amo o meu Deus e amo o meu próximo como eu me amo. Estou me relacionando. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu repito, algo assombroso acontece nas linhas do Novo Testamento. Venha comigo, João 1. Presta atenção, isso aqui é matéria crucial da fé cristã. João, capítulo 1. Eu amo João. Eu amo o apóstolo João. Homem corajoso. Graças a Deus ele não ficou falando de manjedoura, senão a gente ia ter mais um evangelho falando da manjedoura, que é linda, tem que falar. Mas João foi para trás. João falou, não vou falar da manjedoura, não, nem de Maria, não. Eu vou falar quem ele é. Eu vou para trás. João, capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz. Aqui tem algo assombroso. Porque tem o Shema, Deuteronômio 6, ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Agora vem João e diz isso aqui. No princípio era aquele que é a palavra, do grego logos. Ele estava com Deus, olha o assombroso agora, e era Deus. Agora embolou tudo, Jonas, porque em Deuteronômio 6 diz que é um só. Aqui João diz, no princípio era aquele que é o logos. Ele estava com Deus, até aí tudo bem. Tudo bem, Deus é um só. Tem um camarada aqui que estava lá, vai ver que Deus criou ele lá na eternidade. Aí João diz, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha agora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Logos. Foram feitas por meio do Logos. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você pode dar um amém por essa palavra? O judeu tem que se tremer todinho aqui. O judeu tem que se tremer todinho. E é óbvio, antes de vir aqui, eu vi um monte de coisa ali. Um monte de coisa de judeu, de Jeová, testemunho de Jeová e tudo. Inclusive, o Testemunho de Jeová coloca um artigo aqui que não tem no grego. Eles inventaram isso. Como diz Paulo Romero, né? Toda seita é assim. Quando ele não consegue sustentar as suas heresias através da Bíblia, ele muda a Bíblia para poder mantê-las de pé. Então eles vão acrescentar uma palavrinha, eles vão acrescentar um artigo. No grego não, tá? E ele era Deus, e não um Deus, ele era Deus. Olha o versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então são dois deuses aqui? A coisa piora, são dois deuses.
vai ficando mais assombroso ainda. Olha Atos capítulo 5. Eu apresentei esse texto semana passada, mas eu quero fortalecer a fé dos irmãos e daqueles que não, dos que estiveram e dos que não estiveram. Olha Atos 5 aqui, o relato de Ananias e Safira. Olha aqui para o telão. Quem é rápido no gatilho, corre para lá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, versículo 1, também vendeu uma propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao... Ele mentiu a quem? Estou falando de um judeu. Pedro é judeu, sim ou não? Mentiu ao Espírito Santo e guardar para si uma porção do dinheiro que recebeu pela propriedade. Olha o versículo 4. Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E agora? O Espírito Santo é Deus? São três deuses, um Deus de três cabeças, me explique. E agora? Tem como negar esses textos aqui? Fora que o Espírito Santo já é chamado de Espírito de Deus, não tem como ele não ser divino. E ele não é o Pai, e o Pai não é ele, porque no batismo de Jesus, nós vemos Jesus sendo batizado, vemos a pomba descendo e a voz do Pai lá do alto: este é meu filho amado em quem me comprazo. Está os três atuando em lugares diferentes. Então eles não são. O Pai não é o Espírito Santo não é Jesus, Jesus não é o Pai. Eles são três pessoas distintas, tá? Lembra de João Batista batizando Jesus? Jesus sendo batizado, a pomba descendo, que é o Espírito Santo, e Deus falando dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tá os três ali. Então, tem uma heresia chamada modalismo, que crê que uma hora o Pai vira Jesus, uma hora Jesus vira o Espírito Santo. Não é assim, isso aí tá... É por isso que não dá para explicar a Trindade com elementos físicos, tá? Já teve pastor ensinando a Trindade para a igreja assim: ó, imagina a água. Esse é o pior de todos, meu Deus. Não faça isso. Eu não gosto nem de usar figura, A água, ela tem um estado líquido. Mas se você congelar, ela fica sólido, né? E se você esquentar, ela evapora, estado gasoso, né? Então é assim, Pai, Filho e Espírito. Não, meu Deus. É a mesma água ali, que está líquida, e você congela, é a mesma que fica sólida. E se você vai evaporar, é a mesma que some. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são distintos. Isso não vale. É igual o exemplo do ovo. A Trindade é igual ao ovo. Tem a casca, a gema e a clara. Não dá. Tem nada a ver com o ovo. Olha o que a nossa Confissão Batista vai dizer. Algo muito lindo que a Confissão diz. Nós batistas somos trinitarianos, não triteístas. Nós acreditamos em um só Deus, e nesse Deus subsistem três pessoas divinas. É um só Deus. Nesse Deus subsistem três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Pai, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Filho, mas os três são um. Os grandes teólogos têm dito: é o mistério da Trindade. Não dá para negar porque a Bíblia revela. A Bíblia revelou. Até o batismo, né? Jesus disse em Mateus 28: ide por todas as nações, batizando-os em nome, não nos nomes, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Ó, seria uma blasfêmia colocar Filho e Espírito do lado de Deus se eles não fossem Deus. Tá bom? Uma blasfêmia. Corre. Foi sem querer aí? Mexeu sem querer? Encostou? Ensina aí para não encostar mais. De novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que a nossa confissão diz. Isso aqui é muito lindo que está aqui. Em seu ser divino e infinito, há 3 subsistências: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, não teve princípios de dias, eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é procedente do Filho e do Pai, também não tendo princípio de dias. Olha o que a confissão diz: todos infinitos, sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Alguns tentaram usar algumas outras linguagens. A nível de lógica, dá até para fazer. Nível de lógica. Mas não dá para conter a real verdade sobre a Trindade nas figuras. Eu sei que alguns já tentaram dizer, olha, são várias uvas, mas o cacho é um só. É um cacho com uma pluralidade de uvas. A ideia é, Deus é um, mas é uma unidade composta. Isso é altamente possível à nossa mente. Até aqui é. Ele é uma unidade composta. Ele é uma unidade, agora uma palavrinha mais difícil, com pluralidade. Aí vem os teólogos e dizem, Deus é uma família. Esse é o argumento que dá para sustentar que o amor é eterno. Uma vez eu perguntei para um ancião da Testemunha de Jeová isso. Ele falando de Jeová, que Jeová é um, que Jesus foi criado e o Espírito Santo é uma energia. É uma maluquice falar que o Espírito Santo essa é a pior de todas. O Espírito Santo é uma energia, vai dar choque nos outros. E eu fiz a pergunta, eu deixei ele falar, ele falou, e eu fingi que estava aprendendo, só fingi. Eu falei, eu tenho uma pergunta para você. Ele fácil, eu disse, o amor é eterno? Aí ele coçou a cabeça, ele, boa pergunta que você levantou, né? Porque se ele disser que é eterno, eu pego ele, né? Eu falei, e quem amava Jeová na eternidade? Jeová amava quem, se ele é sozinho? E Deus é amor. Então teve algum momento na eternidade que Deus não precisou do amor. Então ele se tornou amor, ou ele é amor como parte da essência dele? Ele não teve resposta, ele disse, eu preciso refletir, pensar, para depois te responder. Depois te responder. Falei, tudo bem, a gente vai ter muito tempo para conversar. Depois disso a gente conversou só mais uma vez, ele nem lembrava mais da questão, eu nem relembrei ele, mas um dia eu volto nessa questão também, tá? O que a gente tem aqui na palavra é uma revelação. Deus revelou que ele é um, mas ele é uma unidade, lembra disso, composta. Agora analise a criação. Deus fez homem, e ele viu que não era bom o homem estar só. Lembra disso? Não é bom.
é criado à nossa semelhança, né? Ele criou um auxiliar, que depois se tornou, que não existia a palavra feminina ainda no hebraico naquela época. A gente conhece como auxiliadora, Eva. E os dois se tornaram uma só carne. Uma só carne. Adão e Eva. É a mesma palavra para Deuteronômio 6. Ouça, Israel. O Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Os membros mais antigos da igreja aqui sabem. Errad, no hebraico, que é uma unidade composta. E Yahid, uma unidade. Então, se o judeu for na feira comprar uma uva, que ninguém faz isso, ele vai dizer, me dá Yahid uva, é uma uva para eu provar. Se ele for comprar um cacho de uva, uma unidade composta, ele vai pedir Errad, uma unidade cheia de uva. Serve para banana também, né? Ninguém vai na feira comprar uma banana, vai comprar uma unidade composta, é um cacho. Quando ele diz que os dois, Adão e Eva, serão uma só, é a mesma palavra, Errad, porque é uma unidade composta. É claro que isso não explica a trindade, não é a mesma relação, nem nada. Eu acredito que, de alguma forma, o Deus do Antigo Testamento, ele foi se revelando até nas linhas do Antigo Testamento. O Salmo 110, Davi, como profeta, já disse, o meu Senhor disse ao meu Senhor, fala, Davi, o que tu está fazendo? Tu é judeu, cara. Adonai, assenta-te à minha direita. Jesus usa esse argumento em Mateus 22, olha, Davi, cheio do Espírito Santo, disse, me chama de Senhor, como posso eu ser filho de Davi? É o argumento dele. Vocês me chamam de filho de Davi. Como posso eu ser filho de Davi, se Davi me chamou de Senhor pelo Espírito Santo? Aí quando a gente vai no Salmo 110, está lá Davi escrevendo, o meu Senhor disse a meu Senhor. Ué, Davi, você tem dois senhores, se o chamar diz que é um só? É uma unidade composta, isso está claro. Tem grande discussão ali na criação do homem. Façamos o homem, é um plural, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tem grande discussão aí. Eu sei que quando Deus estava criando lá no início, ele disse, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja luz. Mas na hora de criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos, tem um plural. E eu sei dos debates que envolvem isso. Alguns vão dizer que é um plural majestade, ou majestático. Como um rei fala, né? Façamos isso. Nós fomos. Na verdade, foi só uma pessoa, né? Eu já vi pregador do evangelho, às vezes, querendo demonstrar uma grande humildade. Vamos supor que ele pregou aqui no domingo passado e ele está pregando aqui hoje. Ele querendo mostrar humildade, ele diria assim, vocês sabem que no domingo passado pregamos sobre Jesus. Não, quem pregou foi ele, mas ele usa no plural para tirar o eu da jogada, né? Pregador usa isso, então, mas tem um plural majestade. Uma linguajada de rei, uma linguagem real. Façamos. Ou seja, eles diziam, é Deus sozinho mesmo falando façamos como um rei. Fala. Eu não engulo muito isso, não. Está lá no debate. Outros vão dizer que ele está falando para o conselho celestial, para anjos. Os anjos estão no conselho e ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Também isso aí está no debate. Grandes exegetas defendem isso. E tem a visão mais tradicional, que acredita que, de alguma forma, Moisés, como profeta, assim como Davi, que falou do meu Senhor, disse a meu Senhor, escapa, de repente, façamos, no plural. Provavelmente, a visão mais tradicional, apontando para uma pluralidade na unidade. O que os judeus, os testemunhas de Jeová, os islâmicos têm que entender é que eles atacam os cristãos de forma errada. Eles acham que nós adoramos 3 deuses. Mas, na verdade, nós adoramos um Deus só. Mas é um Deus, e nesse Deus subsistem 3 pessoas. Mas ele é um.
J.I. Carson, aqui nesse livro dele, o Deus Presente, ele debatendo com o islâmico, ele era um garoto estudando química na época, hoje é um maior teólogo do mundo, ou um dos maiores teólogos do mundo. Ele conta um diálogo dele com um muçulmano muito bonito. O muçulmano já estava no doutorado, ele estava na graduação ainda. E uma parte desse diálogo, ele diz assim: lembro que certa noite caminhava com ele, com esse muçulmano, ao pé do Monte Royal, pela universidade, para tomarmos um ônibus. Ele concordara em ir comigo à igreja, o muçulmano concordou. Queria ver como era a igreja. Enquanto caminhávamos, ele me perguntou: Dom, D.A. Carson, Dom é o D, né? Dom Carson. Dom, você estuda matemática, não é? Olha o muçulmano já querendo pegar o cristão. Se alguém vem comigo, tu conhece matemática, já até sei onde ele vai. 1 mais 1 é igual a 3. Então você adora 3 deuses. Dom, você estuda matemática, não é? Sim, respondeu o Dom. Se você tem um copo e acrescenta outro copo, quantos copos você tem? Bem, eu estava fazendo alguns cursos de matemática e disse 2. Aí o islâmico disse: se você tem 2 copos e acrescenta outro copo, quantos copos você tem? Eu disse 3. Se você tem 3 copos, Dom, e tira 1, quantos você tem? Eu disse 2. Até esta altura eu estava indo bem, quem não sabe, né? Então o muçulmano disse: você crê que o Pai é Deus? Sim. Pude ver onde ele queria chegar. Você crê que Jesus é Deus? O muçulmano disse. Aí o Dom disse: sim. Você crê que o Espírito Santo é Deus? O Dom disse: sim. Aí o muçulmano disse: então, se você tem um Deus, mais um Deus, mais um Deus, quantos deuses você tem, Dom? Ele disse: eu estava estudando química, não teologia. Como eu deveria responder isso? O melhor que pude dizer foi: ouça, se você está usando um modelo matemático, então permita-me responder com um ramo da matemática. Falemos sobre infinitos. Infinito mais infinito mais infinito é igual ao quê, muçulmano? E o muçulmano disse: infinito mais infinito mais infinito é igual a infinito. Ele: é isso aí. Não tente jogar números simples para a trindade. Não é 1 mais 1 é igual a 3. Eu quero saber quanto é infinito mais infinito mais infinito. Qual é a resposta? 3 infinitos? Não existe 3 infinitos. O infinito é infinito. Qual é a resposta? Infinito. Aí Dom disse: eu sirvo um Deus infinito. Ele sorriu cordialmente. Esse era o nível da nossa discussão e amizade. Por volta de novembro, correu-me repentinamente que ele nunca lera a Bíblia. Isso é normal, tá? Tu vê gente aí querendo falar de trindade, nunca leu a Bíblia. Não possuía uma Bíblia e nunca tivera uma em suas mãos. Por isso comprei uma Bíblia e lhe dei. Ele perguntou: onde começo? Ele não sabia como a Bíblia se harmonizava. Não sabia sobre o Antigo e Novo Testamento. Não conhecia o Evangelho. E eu não sabia o que lhe sugerir. Então eu disse: por que você não começa pelo Evangelho de João? Armadilha do Dom, né? Mostrei-lhe onde estava, depois de Mateus, Marcos e Lucas. Vocês, como membros da PIB do PAC, sabem que João vem depois de Mateus, Marcos e Lucas, né? Vocês sabem disso, não é isso? Ele viera da Ásia e não lia livros de maneira como eu lia. Quantas páginas posso ler hoje à noite? Quanto mais, melhor. Não, ele tinha um estilo de leitura que ia devagar, com muitas pausas para reflexão, releitura e questionamento. E a passagem que ele começaria a pensar era o prólogo de João. O que significa? A primeira parte que o muçulmano iria lhe dar era esta: no princípio era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aí o muçulmano ia ficar coçando a cabeça a noite toda. Não trate a trindade com números naturais matemáticos. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Não se trata disso. A gente está lidando com coisas infinitas. A gente está lidando com coisas eternas. A gente está lidando com coisas de outra dimensão. Nós somos uma família, não é? Os animais formam famílias, têm os seus clãs.
Deus é uma família. O DNA dele está espalhado. Ele nunca foi sozinho. Deus ama relações. Ele ama a família. Por quê? Porque o único Deus verdadeiro é uma família. Pai, Filho e Espírito. Se te perguntarem como cristão, quem é o seu Deus? Você diz, meu Deus é Pai, Filho e Espírito. E essas três pessoas são o meu único Deus verdadeiro. Essa é a resposta correta do cristão. Alguns chamaram de pericorese, uma dança da trindade, uma alegria eterna. É por isso que Deus não precisava da criação. Ele já era satisfeito no Filho e no Espírito Santo, um satisfeito no outro. A criação surgiu do transbordar desse amor. Deus sempre foi alegre, festivo. C.S. Lewis usou o termo dança. A eternidade nunca foi parada para Deus. Ele sempre se alegrou no Filho. O Filho do meu amor, gerado, saído de mim. Voltando para a Escritura Sagrada, e agora eu quero... Tem várias passagens aqui. Vamos para Filipenses 2. Olha o que o apóstolo Paulo nos revela em Filipenses 2. Aí o texto começa a clarear, a Bíblia começa a clarear. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz, vai aparecer aqui no telão. Filipenses 2, 3. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha para mim. Vou pegar o Joãozinho aqui. João, levanta a mão, João. Se fosse pentecostal, te trazer para o púlpito agora, a gente ia fazer uma encenação aqui. Como eu sou batista, tu fica aí, eu fico aqui. Ó. Eu e João somos o quê? Humanos. Quantas humanidades existem? Quantas humanidades? Se você falar que são várias, eu te dou a... Existe uma humanidade só, não é? Ou tu vai falar que macaco é humano? Não, é uma humanidade. Quantas humanidades no plural existe? Uma só. Ah, e se tiver humano em Marte? Mas é humano, se tiver humano. Se tiver humano em Marte, se tiver humano em Marte, é um humano que está em Marte, não deixa de ser humano, não é? Eu não creio que tenha, tá? Mas se tiver um humano, é humanidade, tá? Eu e João somos humanos. Temos a mesma natureza, sim ou não? Temos a mesma natureza. Eu sou um humano mais valioso que o João? O João é mais valioso que eu? Mas a Bíblia diz para eu ter o João como superior a mim. Aí eu olho e falo, como que eu vou fazer um homem como eu ser superior a mim? Tem lógica? Partindo do princípio do egoísmo, né? Não, se eu sou egoísta, eu quero ser maior que ele, acabou. A gente tem a mesma natureza e fazemos parte de uma só humanidade. Mesma natureza. Mas Paulo diz, humildemente considere os outros superiores a si mesmos. A minha pergunta para o texto é, qual é a base que Paulo vai usar? Olha isso aqui, olha o versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, do que é bom para si mesmos, mas também dos interesses dos outros. Olha agora. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E agora? Não estou entendendo, Paulo. O que tu vai usar Jesus aqui? Ele vai explicar. Eu e João temos a mesma natureza. Mas com humildade, eu coloco João como superior a mim. Mas vocês estão vendo que nós somos iguais, não é? Seja a atitude de vocês, versículo 5, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele era igual ao Pai, co-igual, co-criador. Mas ele não se apegou nisso, mas humildemente o que ele fez? Se tornou servo. É por isso que nos evangelhos você vê Jesus orando ao Pai,
sendo totalmente dependente do Pai, honrando ao Pai, louvando ao Pai, adorando ao Pai. Porque ele era igual. Se ele é filho, ele tem a mesma natureza, sim ou não? Ou alguém pode ser filho de Deus e ser um macaco? Se ele é filho de Deus, ele é divino, porque é a mesma natureza. E o Pai bradou, ele é meu filho. É o Pai que está falando, ele é meu filho. Ele saiu das minhas entranhas. Deus não tem entranha, né? Só para você entender. Logo, ele tem a mesma natureza divina. É o mesmo poder. Cristo é o Todo-Poderoso. O testemunho de Jeová, quando ouve isso, ele cai da cadeira. Blasfêmia! Só tem um Todo-Poderoso. Não, Cristo é o Todo-Poderoso. Mas mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que devia apegar-se. Olha o versículo 7, olha o que ele fez. Mas esvaziou-se a si mesmo. No grego, kenosis, esvaziamento. Ele se esvazia, vindo a ser o quê? Servo. Por isso que no Evangelho de João ele diz, o Pai é maior do que eu. Ele é servo. Quando o jovem rico veio procurar Jesus, disse assim, bom mestre. Qual foi a resposta dele? Não há ninguém bom a não ser o Pai que está nos céus. Mas Jesus não é bom, gente? É porque ele considerou o Pai superior a ele mesmo, mesmo sendo da mesma natureza. O Espírito Santo vai fazer a mesma coisa. Quando ele vinha o Espírito vai apontar para Cristo em tudo. O Espírito Santo vai conduzir todo mundo a Cristo. Na Trindade não tem inveja, tá? Às vezes a gente acha estranho, né? Na Trindade não tem inveja, eles são um. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz, o Pai e eu somos um. Quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus fala, ué, mostra-nos o Pai? Você já não tem me visto, Filipe? Você não tem me visto, Filipe? Eu e o Pai somos um, Filipe. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Cristo, Jesus, é a imagem exata do ser de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, quer mais? Vocês querem mais? Já estou terminando. Vamos para Apocalipse capítulo 5. Aqui é tremendo. Aqui é tremendo. Capítulo 5. Ah, meu Deus, eu precisava do capítulo 4, mas minha Bíblia... Aqui, ó, capítulo 4. Eu tenho uma nova, é porque eu não quis usá-la hoje. O que eu faço agora? Ela rasgou de ser muito usada, tá, irmão? Não foi negligência, não. Olha o versículo 6 do capítulo 4. Preciso do capítulo 4. Isso aqui é um papiro, pode levar aí para as igrejas aí, ó. Será que isso conserva daqui a 300 anos? Olha o versículo 6. Isso aqui é o trono no céu. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro. Não, perdão, versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. E tinha alguém sentado no trono, não tinha? Agora nós vamos para o 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas, dia e noite. O que está escrito agora, que na minha não dá para ver? Fala alto. Repetem sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Próximo versículo. Toda vez que os seres viventes dão glória,
honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Olha, os 24 anciãos se prostram ao que está assentado no trono. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, olha agora, olha a adoração como se caracteriza. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Olha, se eu caio de joelho agora, Evandro, diante de você, caio de joelho e digo assim: Tu, Evandro, é digno de receber a glória, a honra e o poder. Tu aceita? Ou tu me levanta? Tu me levanta, né? É um sacrilégio, né? Está adorando um homem. Um anjo não aceitaria isso. Mas olha o capítulo 5. Olha o versículo 6 do capítulo 5. Olha o que diz. Depois vi um cordeiro que parecia estado morto, em pé, no centro do trono. Ele tomou a centralidade no salão celeste, hein, esse cordeiro aqui. Cercado pelos 4 seres viventes que estavam adorando ao que está sentado no trono. De repente o cordeiro aparece no meio. Aí os 4 seres viventes agora olham aquele cordeiro. E ele também está cercado pelos 24 anciãos. Esse cordeiro, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados em toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Olha agora. Vocês lembram do Jesus e o diabo no deserto? Jesus disse, quando o diabo pede adoração, Jesus fala: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás e somente ao Senhor o teu Deus prestarás culto. Nós estamos aqui fazendo o quê? Prestando culto a Deus, não ao diabo, a Deus. Jesus disse: somente a Deus deve prestar culto. Agora a gente vê não na igreja, a gente vê no céu. No céu, onde Deus está sentado no trono, mas os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante de quem? Do cordeiro. E quem está no trono não se levanta para dizer blasfêmia. Ele deixa. O que é isso? Jeová deixa o cordeiro ser adorado. Tem algo acontecendo aqui. Ele deixa. De novo, versículo 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa de música, tá? De louvor, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico. Olha agora o louvor deles. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha o versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E agora? O cordeiro está sendo adorado na glória por todos os anjos. Versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas. Olha, a adoração é tão grande que
todos que respiram são convocados. Todos. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. E cadê o Deus de Isaías que disse: a minha glória eu não divido com ninguém? Os judeus não entenderam que a unidade é composta, ela é plural. É um só Deus, e nesse Deus existem 3 pessoas divinas. Senão ele não dividiria a glória. Ele não divide a glória com ninguém. Se ele está dividindo a glória com o Cordeiro, é porque o Cordeiro é Deus eterno como ele. Da mesma natureza, é uma natureza, um só Deus. Nesse Deus tem Pai, Filho e Espírito, mas é um só. Ele divide a glória dele com o Cordeiro, porque o Cordeiro é o Senhor da glória. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Olha o 14. Os 4 seres viventes disseram amém. Eles estão dizendo amém, adore o Cordeiro. Isso, amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Mas Tomé entendeu isso, ó. Lembra de Tomé, quando Jesus apareceu ressuscitado, que ele toca nas feridas? Tomé disse para Jesus o quê? Deus meu e Senhor meu. Eu preciso terminar o estudo. Eu preciso terminar. Apocalipse 22, 12. Jesus toma para si os títulos que é do Pai. Ele toma para si os títulos que é do Pai. 22, 12. Está aparecendo aqui no telão. Irmãos, gravem tudo isso, porque testemunha de Jeová perturba. Perturba. E quando eles são encurralados, eles falam: vou chamar um ancião, mas eu já estou dialogando com um ancião. Vou falar: qual ancião tu vai trazer? 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Como pode os testemunhas de Jeová dizerem que ele foi criado num determinado momento da eternidade? O alfa e ômega, o princípio e o fim, foi criado. É a antiga heresia de Ário, que ele foi criado, que Jesus é menor que o Pai porque ele foi criado. Como pode alguém que foi criado dizer: eis que vem em breve? Quem é que vem em breve? Jesus. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus. Então, quem é que é o alfa e ômega? Quem é o alfa e ômega? Jesus. Só que no Antigo Testamento, a unidade composta já era ensinada. O último texto da noite. Dava para ficar até meia-noite. Podia ser um retiro agora, ou uma vigília. O último texto da noite, Isaías capítulo 9. E hoje eu vi um judeu falar isso. Não tem como negar que o Messias é divino, porque Isaías disse que ele era. Jeremias chama o Messias de Jeová, o tetragrama santo. Jeremias chama. Quando ele diz o Senhor da justiça, aquele que vai florescer, que virá, a palavra Senhor aí é aquela palavra impronunciável que eles chamam de Jeová.
É o tetragrama sagrado. Agora, Isaías 9:6. Diz assim: porque um menino nos nasceu. Quem é o menino? Não é o pai, né? É o pai. Um menino nos nasceu. É Jesus que vai vir, né? Que viria. Na verdade, já veio. Aqui ele havia ainda, né? Está em Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Olha agora. Deus Poderoso. Pai da eternidade. Como que ele foi criado se ele é o Pai da eternidade? Aí os testemunhos vão dizer, não, mas ele é o Pai da eternidade dos cristãos. É o garantidor da eternidade. Não, o texto não diz garantidor, não. O texto diz Pai eterno. Príncipe da paz. Só que foque, Deus poderoso. E agora? Vemos o Espírito Santo em Gênesis 1 na criação. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz. Alguns defendem que o Logos estavam ali, ó. O Logos estava ali. A Trindade em Gênesis 1. Aí eu preciso de bem mais tempo para isso. O que eu quero dizer a vocês, é impossível negar a Trindade biblicamente. Todo mundo que vem dizendo, eu tenho uma resposta para isso, uma resposta, tudo mentiroso. Não tem como negar a Trindade, não tem como negar a divindade de Jesus. E se disser que ele é um Deus menor, piorou. Porque tem alguns judeus dizendo, olha, eu acredito que ele é Deus, mas ele é um Deus menor. Aí é politeísmo, aí que piorou tudo. É mais um Deus, só que ele é menor. Se a Bíblia fala que tem um só Deus e depois mostra o Filho como Deus, tem que investigar. Porque talvez a unidade não é como os homens conhecem. Existe uma unidade plural, uma unidade composta. Isso é um mistério. Está revelada no Antigo e no Novo Testamento. A nossa igreja adora o Pai e adora o Filho. E o Pai não fica bravo, porque nós vimos aqui os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos os anjos, tudo que tem na terra, debaixo da terra, digno é aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. O Pai está junto na adoração ao Filho. A nossa igreja é cristã e adora o Pai e o Filho e ao Espírito Santo. Como que a gente ora? Para quem a gente ora? Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Não esqueçam esses estudos, tá bom? Nunca, jamais. Não esqueça. Vamos ficar de pé.